Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Para o entendimento da nossa palavra, e até para esclarecer também algumas dúvidas, que há muitos irmãos que perguntam por que Yahvé? E a resposta a essa pergunta, porque nós chamamos o Deus eterno, o Pai celestial, o eterno Deus de Yahvé, é porque nós utilizamos primeiramente uma tradução bíblica que fundamenta essa realidade. E a nossa tradução, ela segue o mesmo processo, que a Bíblia de Jerusalém, nas citações do nome divino, que, no nosso entender, o mais correto é Yahvé, não Jeová, como há algumas traduções que assim apresentam. E esses versículos que nós vamos ler aqui, elas estão no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 13, e nós iremos até ao versículo 15, onde temos essa explicação. Revelação do nome divino. Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e disser: o Deus de vossos pais me enviou até vocês, e me perguntarem: qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é. Disse mais: assim dirás aos israelitas: eu sou, me enviou até vocês. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vocês. É o meu nome para sempre, e é assim que me invocarão de geração em geração. Na nossa tradução das Sagradas Escrituras, no final da nossa tradução, nós temos uma parte que se chama anexos. Nesses anexos, nós temos um estudo bem completo a respeito do nome de Deus, porque o nome de Deus é Yahvé. Nós, os servos de Yahvé, nós não obrigamos aos participantes do nosso movimento religioso cristão a obrigatoriedade de falar o nome divino a todo momento. Porém, nós buscamos esclarecer aos irmãos que você falar o nome de alguém gera uma intimidade. Sei que em muitas traduções bíblicas o nome de Deus é vertido para Senhor, Mas nós procuramos adotar o termo Yahvé porque ela primeiramente gera uma intimidade que nós queremos ter com Deus, de chamá-lo pelo nome. Até porque o cultivo desse amor a Deus é algo que faz bem àquele que crê, assim como nós chamamos o Senhor Jesus. Apesar de que Jesus era conhecido como Jesus, filho de José, ou como os judeus falavam, Yeshua ben Yosef, seria
mais ou menos isso na língua hebraica, né? Então, aqui no versículo 13, né, Moisés falando, né, que, puxa, quando eu for aos israelitas e disser sobre a sua existência, como é que nós vamos lhe chamar? Como devemos invocar o seu nome? E aí Yahvé revela o seu nome. O termo Yahvé, ele significa, na língua antiga, né, aquele que sempre será, ou aquele que é. Porque um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que transcende todas as qualidades, todas as virtudes, que abarca não somente o planeta Terra, não somente o Sistema Solar, não somente a nossa Via Láctea, mas todas as galáxias, bilhões de galáxias que fazem parte desse nosso universo e provavelmente nos multiversos da existência. Esse Deus é incomensuravelmente poderoso, imenso. A nossa mente não consegue abarcar, não consegue tocar no entendimento pleno da existência do nosso Pai Eterno. Entretanto, ele busca se fazer conhecido por nós. Ele quer estabelecer uma relação de intimidade com os seus filhos. Por isso que ele revelou aqui na Escritura o seu nome a Moisés. No vídeo não dá para ver, mas estamos aqui com a Escritura, né? E isso, meus irmãos, pode parecer uma bobagem, um mero detalhe, né? Também o nosso Pai não vai ficar chateado de muitos chamarem ele de Jeová, de Senhor, ou qualquer outro nome. Apenas estabelecemos esse critério no nosso movimento dos servos de Yahvé como um fator de intimidade e até de diferenciação, porque o termo Jeová, por algumas seitas, né, estabeleceu que o nome divino está atrelado a uma organização religiosa. Ou seja, é como se a organização fosse o próprio Deus, e isso desfigura a relação de pai que o nosso Deus tem para conosco. Desnatura a relação de amor que Deus tem, principalmente através do nosso Pai revelado por Jesus, porque antigamente nas escrituras dos antigos, né, víamos muito mais um Deus guerreiro, muito mais um Deus de lutas, de sangue, do que o Deus de amor revelado por intermédio de Jesus. O Pai, né, porque também falamos com muita frequência sobre Deus na condição de Pai, que é o que Jesus nos apresenta, principalmente na oração do Pai Nosso. Então a revelação do nome divino não é algo que nós, os servos de Yahvé, você só pode falar o nome de Deus, criando um decreto proibitivo. De jeito nenhum. Se existe um Deus de amor, ele não vai se irar porque você está chamando ele de outro jeito, ou que você não deseja falar o nome dele. Né? E imagine as civilizações de outros mundos. Quais nomes o nosso Deus pode ter em mundos distantes, em civilizações mais avançadas ou mais atrasadas do que a civilização humana? É uma coisa para a gente poder pensar. Né? E esse Deus, todo amor, toda bondade, ele não vai castigar seus filhos porque seus filhos não pronunciam o seu nome corretamente. Nós preferimos utilizar o termo Yahvé porque ele é com base em estudos, nas traduções antigas, até porque houve uma proibição um pouco antes de Jesus nascer
da pronúncia do nome divino nas reuniões religiosas do templo, porque os lábios humanos eram impuros para pronunciar o nome do Deus eterno. Claro que no nosso entendimento, me desculpem aqueles que discordam, tem uma base numa superstição, tem base em coisas que não estão fundamentadas nas Sagradas Escrituras. Então, por isso que nós, os servos de Yahvé, utilizamos o nome Yahvé não somente para nos diferenciar, mas também para criar essa intimidade, seja nas nossas orações, seja nas nossas leituras, nas nossas pregações. E esse é o nosso objetivo, mas não se sintam de maneira nenhuma expulsos ou discriminados, porque há irmãos que participavam de nossas reuniões presenciais e não chamavam o nosso Deus de Yahvé, mas chamavam de Pai, chamavam de Senhor e tinham a mesma comunhão. Tá, meus irmãos? Então, chegamos aqui a mais um entendimento aqui da palavra a respeito do termo Yahvé. Numa outra oportunidade, nós vamos trazer a leitura dos anexos, né, da nossa Bíblia, né, da nossa tradução das Sagradas Escrituras, e que também é um trabalho feito por diversos pesquisadores, por linguistas, né, e acrescentamos para o esclarecimento dos irmãos que desejam conhecer o nosso caminho. Vamos orar. Yahvé, amado Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esses esclarecimentos, te agradecemos, ó Pai, por trazer à luz o teu nome divino, por apresentá-lo aos nossos irmãos e de mostrar, meu Pai, que tu não és um Deus que aceita proibições, que castiga aqueles que não pronunciam o seu nome. Tu desejas, meu Pai, que sigamos o teu caminho, que estudemos as Escrituras do teu Filho Jesus e dos teus apóstolos, que possamos permitir que o teu Santo Espírito faça as mudanças em nosso interior necessárias para o nosso crescimento espiritual, meu Pai. Que possamos nos arrepender dos nossos pecados, que possamos desejar cada vez mais viver na tua presença, cada vez mais firmes, Senhor, diante das lutas desse mundo, diante das ilusões que o mundo apresenta, dos mil nadas que iludem o pensamento humano, que o aproximam das coisas desse mundo e que o afastam desse teu amor, que possamos, Senhor Yahvé, te honrar, te amar e viver cada vez mais na tua presença, em nome de Jesus. Sê conosco, agora e para todo sempre. Amém.